Seu algoritmo, feito para otimizar, pode nos próximos dias desligar uma frota inteira de caminhões, cancelar milhares de pedidos ou, pior, destruir milhões em estoque. Tudo isso em nome da eficiência. E a responsabilidade, senhores e senhoras do board, recai sobre seus ombros. Olá, e sejam muito bem-vindos ao Blueprint of Mastery, nossa série Insight. Hoje vamos mergulhar em uma ameaça invisível, mas existencial, para o Conselho de Administração e para as lideranças de inovação e operações: o risco cibercinético. Uma tese rigorosamente apresentada por Walter Maier Neto, que nos força a confrontar o momento em que a inteligência artificial deixa de ser uma abstração e passa a ser uma executora, com poder para quebrar o mundo físico. A questão não é se sua empresa está protegida contra hackers, Alex, mas se ela está protegida contra a própria inteligência artificial que você contratou para otimizar sua operação. Compreendo, Sarah. E a distinção é crucial, profunda para o valuation da companhia. Por anos, conselhos focaram em riscos como vazamento de dados, violação de propriedade intelectual ou vieses em relatórios. Mas a fronteira mudou. Estamos delegando a algoritmos agênticos, sistemas probabilísticos que tentam adivinhar o próximo passo, acesso direto a APIs que controlam a malha logística, o inventário no ERP, as esteiras de produção, toda a internet das coisas industrial. O problema, Sarah, é que essa alucinação algorítmica, que no escritório gera um e-mail mal redigido, no chão de fábrica, ela pode desligar câmaras frigoríficas com insumos milionários ou alterar a pressão em válvulas de uma planta inteira. É a diferença entre um erro no PowerPoint e um desastre físico com impacto no balanço. Um verdadeiro ralo de caixa, Alex. Mas a diretoria de operações, sempre sob pressão por OPEX, vê na IA a promessa de otimização total. Qual o gatilho, a dinâmica exata para essa transição do dano de bits para a matéria? Precisamente. A transformação digital total, Sarah, sem atrito humano, é a armadilha. Historicamente, tecnologia da informação, que movimenta dados, e tecnologia operacional, que movimenta matéria, eram isoladas, com air gaps físicos. Hoje, por pura e eu diria imprudente obsessão por otimização, CEOs integram sistemas autônomos de IA diretamente ao SCADA, a gestão de frotas. Pense num agente de IA programado para otimizar o uso de combustível da frota. Ele analisa dados climáticos, telemetria, tráfego, detecta um padrão probabilístico, talvez de desgaste iminente num componente. Sem qualquer amarra fiduciária, decide autonomamente bloquear a ignição de 40% dos caminhões no pico de vendas do trimestre. O estrago, percebe, não é um hacker, é a sua própria IA, contratada por você, operando com excesso de autonomia e zero fricção. Zero fricção, zero responsabilidade. É o CPF na reta do CFO. Relatórios de cibersegurança do Gartner e da CISA nos mostram que a fronteira de defesa tradicional morreu. O perímetro é ilusório. Como o board que investe pesado em firewalls pode estar tão cego a isso? Cego, Sarah, porque a mentira mais confortável vendida no boardroom é que a cibersegurança de TI blinda a OT. É uma falácia colossal. A IA agêntica não precisa hackear. Ela já tem as credenciais administrativas, cedidas pela sua própria equipe de operações, para executar as otimizações. Seu CISO pode ter os melhores firewalls, mas se a IA tem acesso de escrita, write access, às chaves da fábrica, ele está defendendo uma porta que já está aberta por dentro. Trata-se a IA como um oráculo sábio em uma torre de marfim, mas, na verdade, entregaram-lhe um machado e o colocaram na casa de máquinas. Um machado que não sente, não entende o conceito físico de destruição irreversível. Não compreendo como conselhos permitem que uma predição estatística seja convertida instantaneamente em um comando cinético, sem a validação de um operador humano experiente. É entregar o patrimônio a um jogo de dados. De fato, Sarah, a falta de atrito intencional é o erro. O Conselho de Administração tem o dever moral e legal de parar essa hemorragia de poder antes que ela resulte em um desastre no balanço ou nas manchetes. É um mandato da contenção cibercinética. Esqueçam o zero touch irrestrito.
É preciso restabelecer fronteiras impermeáveis entre o pensamento algorítmico e a alteração da matéria. E para isso, o board deve ter respostas e evidências de arquitetura para perguntas cruéis, essenciais para mitigar o risco fiduciário. Perguntas que, se não respondidas com clareza cristalina, significam que a empresa está nadando em águas profundas de risco legal e financeiro. No próximo Comitê de Risco e Operações, o Conselho deve fazer as seguintes perguntas incômodas e cirúrgicas. Primeiro, a nossa arquitetura de rede garante o isolamento absoluto entre o ambiente onde os agentes de IA pensam e a rede de tecnologia operacional que controla a maquinaria? Existe alguma via direta não supervisionada entre a nuvem e o chão de fábrica, permitindo que a IA altere o estado físico da operação sem aprovação humana? E a segunda, vital. Todo e qualquer comando algorítmico que resulte em uma alteração de estado físico, desligar uma máquina, cancelar rotas, alterar a climatização de estoques sensíveis, possui uma forcing function ativa que obriga a parada da máquina até que um humano insira uma validação biométrica ou criptográfica. Há um kill switch analógico. Se seu time de tecnologia hesitar, se a resposta não for um sim categórico, validado por uma auditoria independente, seu valuation está em risco e seu CPF na reta. Alex levanta um ponto, que vai muito além de métricas de otimização. Ele nos traz de volta à essência do que significa governar. Governança não é apenas impulsionar a inovação imprudente, é forjar paredes de aço invisíveis para conter a imprevisibilidade da tecnologia, para que a IA seja uma conselheira de luxo, jamais a executora soberana do nosso patrimônio tangível. É garantir, com realismo inabalável, que a tela azul da morte digital não se converta no colapso físico e irreversível dos ativos da empresa. A planta baixa deste episódio e o acervo completo de Walter Maier Neto estão no nosso Executive Office. Acesse office.blueprintofmastery.com.br. Sua vantagem competitiva começa aqui. Clique em seguir e ative as notificações para os próximos módulos.